Salve, meus amigos, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje a gente vai comentar sobre a farofa da GK. Meus amigos, eu sempre pensei, cara, que fundo do poço eu tenho que chegar pra falar sobre a farofa da GK. Na verdade, eu não queria comentar, mas aí eu vi muitas pessoas fazendo vídeo sobre esse tema especificamente. E eu falei, cara, isso é uma coisa que tem que ser discutida. Até porque, tipo assim, eu sinto que a maior parte, principalmente dos canais de opinião, eles olham pra essa situação, eles dão uma opinião às vezes que é muito, como posso dizer pra vocês, formatada pra vender, né, pra dar visualização, ou algumas vezes são pessoas que não têm tanta experiência pra falar sobre esse tema especificamente. Então eu resolvi falar sobre isso que aconteceu, né, do Tirulipa, o filho do Tiririca, fazer umas coisas estranhas aí na farofa. Se eu gostei, é muito importante, deixar ele no começo do vídeo, convido você a se inscrever no canal para não perder nenhum dos vídeos que a gente lança aqui todo santo dia. E para quem não conhece a farofa, né, desculpa te trazer para esse mundo agora, mas é basicamente uma festa de influências que acontece aí. Essa festa acontecia anualmente, pelo que eu soube, mas agora parece que não vai ter mais, porque a própria GK disse que não ia ter mais. Mas pelo que eu vi, essa farofa foi tipo absurda. Os caras investiram uma grana violenta na farofa, foi tipo 10 milhões, alguma coisa assim que ela botou na farofa. Foi um bagulho bem absurdo, né, pra fazer essa festa que é só pra influencers, né, pessoas famosas da internet. Muita gente fala que são micro-influencers porque não são aquelas pessoas da Globo e coisas do tipo, mas são pessoas que são reconhecidas na internet. E o Tirulipa, ele tem 5 milhões de inscritos aqui no YouTube, você sabia disso? Provavelmente sim, eu que não conhecia tão bem o trabalho do Tirulipa. Ele é filho do Tiririca e ele também é humorista, assim como seu pai. Só que aí, beleza, né, tava rolando ali a farofa, muita gente fala um monte de coisa sobre a farofa, que acontece isso, que acontece aquilo. Tem até lá a GK tirando foto lá de uma salinha, sabe? Tipo do Grey lá, daquela série lá, dos 50 Tons de Cinza, sabe? Que ele chega lá e tem tipo uma sala de BDSM lá, sinistrona. Então, tem isso lá. E aí eu fiquei pensando, meu Deus, tipo, rola umas surubas, umas paradas, sei lá, mano, é um bagulho meio bizarrão, sabe? Tipo, meio tipo Sodoma e Gomorra, umas paradas assim. Eu não sei exatamente como funciona, eu realmente não quero ir a fundo nisso, mas de qualquer maneira. Então, beleza, muita gente critica e fala, ai, olha só, esses são os influencers que a gente gosta, não sei o quê. A Anitta falando que fugiu de uma suruba, não sei o quê, e um monte de coisa ruim que geralmente falam sobre esse evento e tal. Mas aí eles fizeram lá uma brincadeira, né? Que foi filmada por várias pessoas, onde eles colocavam as pessoas dentro de uma piscina. E aí, beleza, né? As pessoas estavam dentro da piscina brincando ali, tipo, como posso dizer pra vocês, banheiro do Gugu. Você que é da década de 2000 provavelmente não faz ideia do que é banheiro do Gugu. Mas o banheiro do Gugu era algo que acontecia em rede nacional, assim como o sushi sensual. Aliás, o sushi sensual tinha outro nome, tá? Que provavelmente o YouTube censuraria. Que acontecia no Faustão. Que era praticamente colocar uma mulher pelada e colocar sushi, em vez de um prato, colocava na bunda dela, as pessoas comiam sushi. Pode pesquisar, isso realmente aconteceu e passou em rede nacional. E no caso do banheiro do Gugu, né? Era basicamente um sabonete, as pessoas tinham que pegar o sabonete e aí eles ficavam se agarrando dentro da banheira e seminu e tal. E foi a mesma coisa que aconteceu na farofa. Só que aí o Tirulipa, ele chegou e foi fazer uma piada, uma brincadeira, né? E a brincadeira dele era justamente tirar essa parte de cima, o top, né, dos biquínis das mulheres. Então ele ia lá, puxava, quebrava lá os bagulhos e as mulheres acabavam ficando sem coisa, né, mostrando os seios. E aí isso gerou uma discussão muito grande na internet, né? Muitas pessoas começaram a criticar o Tiruripa, porque ele fez uma brincadeira, entre aspas, brincadeira, né? De mau gosto, que isso era assédio, que era um monte de coisa, não sei o quê. E outras pessoas defendendo ele, falando que na verdade estava todo mundo ali, que era uma festa, tipo, bacanal e que valia tudo. E falaram pra ele que valia tudo, então pronto, dane-se, entendeu? O que acontecesse lá dentro. E aí a gente entra naquela questão, tipo, a resposta que o Tiruripa deu. Inclusive eu vou colocar agora pra você ouvir a resposta dele, que ele falou isso aí. Que pedir desculpa a todas as meninas, as mulheres, quero pedir desculpa que a Nicole que se sentiu assediada, não foi a minha intenção, né? Eu tentei levar uma brincadeira, tentei levar uma alegria pra farofa, mas eu me excedi. De fato, aquele crime de farofa de que tudo pode, na realidade, tudo não pode. Eu vacilei, né? Errei, estou aqui para pedir perdão a você, Nicole, e outras que se sentiram, né, feridas, vocês aí, seguidores, tá? Me perdoem. A gente que trabalha com comédia é muito complicado pra gente, né? Mas Deus sabe do meu coração. Eu vim aqui com a minha esposa, sou pai de 2 filhas mulheres, não queria também isso para minhas filhas, então tô pedindo perdão aqui a público, a vocês, e resolvi me retirar da farofa. Conversei com a GK, falei, não quero prejudicar a festa vai continuar, aproveitem, a festa é pra vocês, curtem aí, peço perdão mais uma vez pelas brincadeiras, o menos é mais, e eu me excedi. Isso serve de aprendizado, não só pra mim, como pra muitos outros comediantes, de que o menos é mais, e de fato eu passei do ponto. Perdão, desculpa, a minha intenção não foi essa, só queria ter levado alegria, mas infelizmente aconteceu isso. Agora que você viu a resposta do Tirulipa, você viu que durante o discurso dele, ele comenta, eu sou humorista, é muito difícil ser humorista nessa época, e ele fala, falaram pra mim que poderia tudo e foi só uma brincadeira, foi só uma piada.
Essas foram as palavras-chave que ele falou no discurso dele. Bom, primeira coisa que eu posso falar pra vocês é que provavelmente esse discurso aí foi assessoriado, né? Não tem como o cara chegar e meter uma dessa, porque a gente tá vendo muito disso, né, na internet, de existir a narrativa de que o humorista é perseguido, de que o humorista não pode fazer humor, de que o humorista não pode fazer piada, que ele pode ser cancelado a qualquer momento. Só que aí eu acho que isso também é um escudo que muitas pessoas usam pra praticar discurso de ódio e também pra fazer coisas erradas na internet e simplesmente utilizar essa justificativa de que é só uma piada, só uma pegadinha. Inclusive, você tem várias pessoas de grupos de ódio mesmo aqui na internet que sempre estão falando isso o tempo todo. Essas pessoas, elas vivem lá no Twitter esbanjando o discurso de ódio, xingando as pessoas, falando um monte de coisa, pra você ficar com raiva, e aí você fala alguma coisa, ela fala, era uma pegadinha. Então, parece que não existe limites, né? Inclusive, tinha alguns youtubers aqui que faziam muito desse tipo de conteúdo, né? Colocando bigodinho, né? Aquele cara do bigode lá, sabe? Da Alemanha, falando que era humor e outras coisas mais, sabe? Então, muitas pessoas, elas praticam esse discurso, e aí depois elas vão e falam, não, era uma piada, era uma brincadeira, sendo que, na verdade, elas estão praticando de qualquer maneira. Então, eu acredito que isso seja muito utilizado como escudo perfeito para as pessoas simplesmente pensarem, olha só, ele está sendo oprimido e coisa do tipo. E outra coisa, ele diz também, né, que falaram para ele que ele poderia fazer tudo. Então, será que ele poderia fazer tudo mesmo? Tipo, a gente tem que pensar e ter bom senso. Se você vai na casa de um amigo, seu amigo fala, pode fazer o que você quiser aqui. Aí você pega e começa a quebrar a casa do seu amigo todo, porque ele falou, pode fazer o que você quiser. Óbvio que você não vai fazer isso, porque você sabe que dentro disso, quer dizer, você pode pegar e andar sem chinelo, você pode pegar alguma coisa na geladeira, você pode sentar e colocar o pé em cima da mesa, porque ele não vai se importar com esse tipo de coisa. E isso são coisas, né, pode fazer o que quiser, tá dentro disso, desse pacote. Mas, né, obviamente, não quer dizer que você possa botar fogo na casa, por mais que esteja sendo dito verbalmente. Até porque isso é uma coisa que eu vejo muitos meus amigos advogados falando. Quando você está no Brasil, você está respeitando as leis do território nacional. Então, eu acho assim, se a gente tem alguma disputa moral, alguma dúvida moral, é só a gente se basear na nossa lei. A lei permite isso, sim ou não? A resposta é não, então tá errado. A resposta é sim, então tá certo. Pode continuar. Ou mesmo que a gente ache isso moralmente errado, mesmo que a gente ache isso uma coisa escrota, certo? E nesse caso especificamente, eu vou dar a minha opinião em relação a isso, até porque eu vi uns juristas falando sobre esse tema. Eu acho que, tipo, o cara ele foi além, né? Então ele fez uma coisa ali que, tipo, pode fazer o que quiser, mas, pô, vai tirar aqui o sutiã das mulheres durante a brincadeira delas, coisa do tipo. Por mais que você fale, ah, mas era um bacanal e coisa do tipo. Tá, era um bacanal, mas quer dizer que todo mundo que tá ali ao em volta desse bacanal tem obrigatoriamente que fazer parte daquilo, entendeu? Que tá lá no quartinho lá dos 50 tons de cinza, obrigatoriamente. Entendeu? Então, às vezes, as pessoas que resolveram brincar, se expor, participar de uma brincadeira ali, pode até que seja mais sensualizado ou não, porque a pessoa quer se mostrar ou não, depende do ponto de vista, mas existe um limite. E às vezes o limite que está imposto é justamente no ambiente que ela tá. Então, se ele fosse lá na sala do Dorian Gray, talvez ali não teria problema de tirar o sutiã de alguém. Mas lá naquela parte da banheira, ali é um ambiente diferente, com regras diferentes também. E aí a gente entra agora na parte da jurisdição. Muitas pessoas falando, ele assediou essas garotas e coisas do tipo. Não, o Tio Ripper ele não assediou essas garotas. O que ele fez foi outra coisa, foi importunação sexual. Então, tipo, tem um peso menor, basicamente. Ele não vai ser preso ou coisa do tipo, mas isso pode sim acarretar processo e outras coisas mais. Isso é o que a nossa justiça diz em relação a isso que aconteceu. Tem um peso menor, mas não quer dizer que esteja certo o que ele fez. Obviamente não foi certo. Obviamente não foi moralmente correto. E, inclusive, aquela festa inteira, se a gente for pensar pelo ponto de vista moralista ou moralmente correto, ela não foi correta também. Mas é aquilo, né? A gente vive numa geração onde talvez eu que seja mais velho, ou você que é jovem aí, dinâmico, que fica aí vendo esses canais de conservadores, coisas do tipo, você também tem essa questão mais moralista, ou o que é certo, o que é errado, essas pessoas não podem fazer isso, não sei o que, vivemos um mundo doente. Então é basicamente essa nossa visão de que talvez as pessoas estejam indo longe demais em algumas coisas, mas ao mesmo tempo eu penso que as pessoas elas têm que ser livres para fazer o que elas quiserem e que elas têm que ser respeitadas por isso também, independente, né? Porque, tipo, isso foi uma coisa que eu tive um choque alguma vez. Eu tinha conversado com uma amiga, né? E aí eu gostava bastante dela, era muito gente boa e tal. Aí eu sempre pegava e ajudava ela com o canal no YouTube, coisa do tipo. E aí um dia eu descobri que ela era uma Kangirl. E aí falaram pra mim, pô, fulana lá é uma Kangirl, não sei o quê. Como se eu tivesse que parar de falar com ela, sabe? Tipo, ela é ruim, ela é zoada porque ela faz essas coisas na internet, ela é Kangirl. Pra quem não sabe o que é Kangirl, é mais 18, tá?
E é aquelas meninas do OnlyFans que fica tirando foto, até mesmo faz algumas relações ali e tal, e coloca na internet, basicamente. Aí eu fiquei pensando, isso diminui quem ela é? Pra mim, isso faz com que ela seja menos ela, isso faz com que ela seja chata, com que ela não seja gente boa, com que ela seja ruim, com que ela seja suja, ou uma pessoa que eu não quero ter contato? Obviamente não, entendeu? Porque ela continuava sendo uma gente boa, por mais que ela fizesse essas coisas de Kengel. Então eu comecei a pensar nisso, sabe? Tipo, se a moralidade de outra pessoa é diferente da minha moralidade, ou se a pessoa faz alguma coisa para sobreviver, ou qualquer outro motivo, isso não afeta a minha relação com aquela pessoa, porque a relação com aquela pessoa é desenvolvida através dos laços que a gente constrói conforme a gente vai se interagindo. E não necessariamente esses laços, eles vão bater nessas coisas especificamente, entendeu? Tipo, a gente até poderia tryhardar aqui e falar, pô, então quer dizer que eu posso virar amigo de um assassino, alguma coisa assim? Não, porque é diferente. Porque uma coisa é você pegar e usar a sua câmera pra pegar e tirar foto pelada ou coisa na internet, e outra coisa é você pegar e causar dor e mal às outras pessoas, é diferente, né? Então não é a mesma coisa, não é o mesmo peso. Isso seria uma falsa equivalência que as pessoas às vezes vão pegar e tentar tryhardar a narrativa justamente para justificar que agora tá tudo liberado. Como acontece justamente com esse caso do humorista, que hoje em dia tudo é liberado na internet. Tudo é colocado dessa maneira, como se você tivesse que aceitar que o humorista pegou e fez discurso de ódio simplesmente porque ele é o humorista, como se ele tivesse carta branca para falar tudo que ele quiser. Quando na verdade o que acontece na internet é que a pessoa se expõe demais e ela acaba falando coisas e ela acaba recebendo uma resposta para essas coisas e posições que ela tem. Algo que antigamente não acontecia, e muita gente vai falar que antigamente era melhor, porque as pessoas elas não tinham essa exposição que elas têm hoje em dia. Você pensa, o que o Tirolipa fez pode ter sido fechado dentro de uma casa com 50 pessoas. Mas quando você pensa que aquilo atingiu milhões e milhões de pessoas, que hoje em dia estão diminuindo a posição da mulher, porque ela estava dentro de uma banheira de biquíni, que ela deveria aceitar que a pessoa arrancasse o biquíni dela de graça, você vê quão doente é a nossa sociedade ao ponto disso. Inclusive, é fácil para um homem pegar e falar essas coisas, mas você já parou para pensar, se você como homem indo numa festa e simplesmente as pessoas te atacando, tirando a sua roupa por qualquer motivo que acontecesse, sei lá, comendo seu cu, simplesmente por uma piada, por uma brincadeira, você já parou pra pensar que como seria essa situação? Pra você é estranho e até mesmo engraçado, porque isso é impossível de acontecer. Mas pra mulher, infelizmente, isso é uma realidade. E esse vídeo, ele mostra mais ainda como isso é uma realidade. Por mais que ela estivesse numa festa ali, bacanal e coisa do tipo, tá? Então, esse é o vídeo que eu tenho para falar sobre esse tema especificamente. Muito obrigado por assistir até aqui. Muito obrigado por ser essa pessoa maravilhosa. Um grande beijo, um grande abraço e a gente se vê depois.